Estou apresentando a você uma proposta de trabalho. Ela é nova. É um recurso terapêutico, uma adaptação do jogo de RPG clássico. Foi adaptada, estudada, pesquisada e aplicada em uma ONG, o NEAPRE de Uberlândia, Núcleo de Estudos, Assistência e Prevenção a Famílias de Baixa Renda. O jogo foi muito eficaz. Mais e mais jovens e crianças se interessavam e procuravam o programa para participar. Vou explicar como ele é. Cada um de nós nasce com uma força vital única, que quer se desenvolver até a plena expressão de seu florescimento, seja da forma e no tempo que for. Alguma coisa mais antiga do que a psique, mais sábia do que a mente, mais inventiva do que a imaginação, impele e convida cada um de nós a se tornar o que estamos destinados a ser. Palavras de Amy Ryan, autora do livro O Poder da Autoconfiança. Acreditar em si mesmo não é uma tarefa simples ou fácil. Temos que aprender. Aprendemos desde muito pequenos, só que para algumas pessoas esta oportunidade passa despercebida, por motivos mais urgentes de sobrevivência. Então, elas ainda podem aprender depois. O jogo narrativo é um jogo onde o jogador constrói um personagem, o seu personagem do jogo. Cada participante faz assim. E quando você pede à pessoa para construir um personagem, ela percebe as qualidades e defeitos do ser humano, suas funções, vantagens, desvantagens. A vida destes personagens são dirigidas por um mestre. O mestre é que vai apontar essas características, conversar com eles sobre elas, explorá-las, focar como cada personagem se sente acerca de seus dons, estabelecer parâmetros com as suas próprias qualidades. O personagem que o jogador cria não é ele, mas as experiências sim. Elas pertencem ao consciente ou ao inconsciente. São as maneiras como agimos ou que conhecemos no trabalho, no amor, com nossos pais, amigos. É o momento do quem sou eu. Nossas reações aos acontecimentos do cotidiano são determinadas por quem e pelo que pensamos que somos. O autoconceito da criança influi em sua capacidade de aprender. O autoconceito é a autoconsciência, é o autoconhecimento. Para ser um ser humano seguro, conseguir bons resultados na vida, é necessário o conhecimento da estrutura de seu psiquismo, do seu eu. É a avaliação que o indivíduo faz de si mesmo, segundo atitudes que ele formou através de suas experiências. Ele formou um conjunto de ideias e opiniões diante do mundo e dos outros. E isso engloba a aparência, as habilidades físicas, cognitivas, a estabilidade emocional, as inseguranças, ansiedades, a criatividade, a honestidade, a identificação. As pessoas significativas da vida da criança é que afetam o seu autoconhecimento e influem em suas escolhas das características para construir o seu personagem. Algumas características serão delas, outras dos pais. É o seu mapa mental. A partir do jogo, o indivíduo está se reprogramando, revendo seus valores, suas qualidades ou defeitos e acrescentando outras que não tinha percebido. É a linguagem como influência sobre nossos comportamentos. O jogo narrativo coloca a reprogramação automática em ação. Ele torna conscientes características até então inconscientes. O jogo narrativo trabalha as identificações, que é a assimilação das características do outro. A identificação não é de fácil reversão, porque nós a adquirimos desde muito pequenos, desde bebês. É ela a responsável pela construção da subjetividade. Por isso, o jogo narrativo é um auxiliar da análise, uma ferramenta de incentivo que acompanha a análise, como o desenho, como os filmes. A forma como a criança ou adolescente lida com o mundo tem a ver com as identificações. Como o pai ou a mãe lida? Como eles se saem diante das frustrações, diante dos conflitos ou das angústias? A maneira como a pessoa sente que gostaria de ser é diferente como ela se percebe ou se avalia. É o ego ideal.
Seu personagem pode ter características que ela gostaria de ter e também as que ela tem. Por exemplo, como a pessoa se sente com relação aos diferentes atributos ou dimensões que comporta o seu autoconceito. Agrada-me o meu aspecto físico? Sinto-me feliz como sou? O método começa conhecendo as leituras, os hábitos, as preferências das pessoas em relação às histórias lidas, ouvidas, conhecendo o que ela gosta de ler, os filmes prediletos, os jogos de game, suas expectativas. E esse trabalho é possível desde os 4 anos de idade. A partir da sua história pessoal, o jogador constrói o seu personagem e o vive em ação no jogo. Ele interage com outros personagens. Então, a comunicação interpessoal está sendo também usada. O jogo vai levar o indivíduo a confiar em suas capacidades, quando ele decide o que fazer e consegue perceber o resultado disso. O mestre vai ajudá-lo a discernir, assim também, os conceitos de certo que são recompensados ou errado que são os punidos. A diferença entre o ideal e o real indica o nível de autoaceitação do indivíduo. Uma diferença pequena indica que ele se aceita como é, e é mais fácil o seu ajustamento pessoal, ou seja, a autoimagem descreve sua autoestima. O jogo narrativo leva o indivíduo a confiar em suas capacidades, quando ele decide o que fazer e consegue perceber o resultado disso. Também contribui para a melhoria da comunicação interpessoal e da leitura do contexto social que cerca os participantes. É um convite para uma viagem, indo além dos significados de um texto. É uma proposta para trabalhar o potencial humano, a autoestima, o autoconceito. Todo mundo sabe contar história. Isso não é privilégio de escritores profissionais. Todo mundo que é capaz de imaginar, conta a história, cria, interage, está na essência humana a imaginação. Abrir as portas para ela é como se lançarem oportunidades de crescimento. Quero você fazendo parte disso. Então, boa sorte e bom jogo!